Olá, alunos. Esta é uma aula de revisão para a AP1 de Português Instrumental. O conteúdo desta prova são as aulas 5, 6 e 7 do nosso caderno didático. Então vamos ao conteúdo. Da aula 5, o conceito mais importante é a modalização, que são as estratégias linguísticas para marcar atitudes, intenções, visões de mundo e julgamentos do enunciador. Isso quer dizer o quê? Que quando eu falo, eu posso usar recursos linguísticos que mudam a semântica, isso quer dizer, o sentido do meu enunciado. Então nós temos aí o exemplo. Choverá amanhã? Uma pergunta. Observem a resposta a essa pergunta com diferentes modalizações. Então eu tenho primeiro aí um advérbio, de modo certamente choverá amanhã, dando aí uma certeza. Depois eu tenho o verbo modalizador poder. Pode chover amanhã, denotando uma possibilidade. Na terceira resposta eu tenho é evidente que chova amanhã. O verbo ser mais o adjetivo, evidente. Então é certo que chova amanhã. Por último, eu tenho um outro verbo modalizador, dever, deve chover amanhã, indicando uma probabilidade. Então, aí são recursos modalizadores que servem como estratégias linguísticas para indicar as intenções do enunciador. Ainda da aula 5, nós temos os verbos modais poder e dever. Então, eu apresentei para vocês dois exemplos de semânticas distintas para cada verbo. Então, eu tenho primeiro, verbo poder. As crianças podem brincar no quintal. Aí nós temos o sentido do verbo poder de permissão. É permitido que as crianças brinquem no quintal. Na segunda frase, os alunos estudaram. Por isso, eles podem fazer uma boa avaliação. Isso quer dizer o quê? Que é possível que eles façam uma boa avaliação. Então, nesses dois casos, primeiro eu tenho o verbo poder no sentido de permissão, no segundo caso, no sentido de possibilidade. Em seguida, nós temos o verbo dever. Os alunos devem ler o livro indicado, dando a ideia, o sentido de dever, obrigação. No segundo exemplo, o jogador treinou muito, então ele deverá fazer uma boa partida. Aí a ideia de probabilidade. É provável que ele faça uma boa partida. Então, esses são esses verbos modalizadores que modificam semanticamente o conteúdo do enunciado, dando a eles a semântica que o enunciador desejar, como o verbo poder no sentido de possibilidade ou de permissão, o verbo dever no sentido de obrigação ou de probabilidade. Então vamos à aula 6. Os conceitos importantes da aula 6 são atos de fala, face e polidez. Pois bem, esses conceitos dizem respeito ao uso da língua numa situação comunicativa, podendo ser uma situação por meio da modalidade escrita ou da modalidade falada. Então eu destaco aí dois pontos importantes. Primeiro, é possível dar uma ordem, aí tem a ver com atos de fala, mesmo sem empregar o modo imperativo, mesmo sem dizer saia daí, feche a porta, tranque o carro. Mesmo sem usar um verbo do modo imperativo, eu posso dar uma ordem, como essa seta indicando a janela. Imaginem que uma pessoa está diante da janela e tem uma outra mais afastada. A outra que está afastada diz: nossa, está entrando vento frio, né? Ao dizer isso, a pessoa que está perto da janela, mesmo que a pessoa que estava distante não tenha dito feche a janela, ela poderá entender que aí é um pedido para que a janela possa ser fechada. Então aí é possível dar uma ordem mesmo sem empregar o modo imperativo. Segundo ponto, certos atos de fala são ameaçadores à face dos interlocutores. O que quer dizer isso? O uso da palavra ele é determinante
para indicar quem nós somos. Lembrando que face aí não é no sentido da face do nosso rosto, das nossas expressões faciais, mas do que nós dizemos. O que nós dizemos determina a imagem que nós passaremos para o outro. Então, se eu usar palavras atenuantes, palavras como, por exemplo, nossa, ele é uma criancinha, um bebezinho muito lindo, usar esse diminutivo para intensificar aí o afeto diante da criança, do bebê, são recursos que atenuam a face. Por exemplo, outro caso, eu falo de uma pessoa e uso palavrões para me referir a ela. Eu estou denegrindo a face dela por meio da minha fala, denegrindo a imagem que ela tem. E de alguma forma também eu estarei denegrindo a minha própria imagem, porque usar palavrões depõe contra o enunciador. Então, ameaçar a face diz respeito a usar a língua de uma forma inapropriada, como esse senhor aí no telefone, que por esses sinais a gente pode compreender que ele está xingando, certo? Aí, terceira situação. As formas da língua escolhidas pelo falante em cada ato de fala acarretam diferentes efeitos de sentido. E aí o humor ele vai se valer muito disso. Porque às vezes o que nós queremos dizer não é necessariamente o que o nosso interlocutor irá compreender. Então nós temos aí uma televisão, essa aí é uma tirinha do Níquel Náusea, que é esse ratinho azul. Essa tirinha ela é produzida pelo Gonzalez, é publicada na Folha de São Paulo. É muito interessante porque ele sempre se vale de animais em situações engraçadas. Então nós temos aí uma propaganda de chinelo na TV e está dizendo assim: a sola deste chinelo é de borracha especial. As tiras são fortes e nunca soltam. Aí o Níquel Náusea vai dizer: a indústria armamentista está cada vez mais sofisticada. Observem que interessante. O enunciador está falando aí na TV, o garoto propaganda, a mulher que está anunciando esse chinelo, ela fala para um usuário do chinelo, um ser humano. O rato, ele compreende esse enunciado a partir do ponto de vista dele. Então, quer dizer, o efeito de sentido desse comercial para o rato é diferente do efeito de sentido para um ser humano. Então, o uso da língua pode acarretar diferentes efeitos de sentido. Se, para um lado, o comercial estava tentando convencer alguém a comprar esse chinelo, pelo outro lado, o rato entende o chinelo como uma arma de alguém que possa atacá-lo com o chinelo. Então, aí, as formas da língua escolhidas pelo falante em cada ato de fala acarretam diferentes efeitos de sentido. O que o enunciador fala não é necessariamente o que o coenunciador, no caso o ratinho, compreende. Certo? Então, por fim, aula 7. Conceito principal da aula 7, coerência. Esse conceito também vai ser trabalhado na aula 8. No caso, a aula 7 apenas faz uma apresentação desse conceito, mas o que está na aula 7 é suficiente para você fazer uma boa prova. O conteúdo ali já é suficiente para a prova. Então, o que é a coerência? É um princípio de interpretabilidade. Tem a ver com uma forma como nós compreendemos o texto. Então, tem a ver a relação do texto, da língua, das palavras, dos parágrafos que compõem um texto e o contexto em que esse texto é produzido. Esse contexto diz respeito também a quem está lendo o texto, a visão de mundo desse leitor. Então, é a capacidade que o receptor ou leitor de um texto escrito tem para calcular o sentido do texto. Então, nós podemos dividir a coerência em duas grandes categorias. A coerência interna, que diz respeito à sequência lógica das ideias no texto, e a sequência externa, que é o conhecimento extratextual do leitor, do coenunciador, do receptor do texto. Então, aí os exemplos que eu apresento para vocês da coerência interna. Desde que chova, a terra estará seca. Olha essa frase que é incoerente. Por que ela é incoerente? Essa locução conjuntiva, desde que, ela dá uma ideia de condição. Desde que chova, a terra estará seca. Gente, mas vai chover e a terra estará seca? Não é coerente, porque a sequência lógica das ideias
não está clara. Mas vai chover e a terra estará seca? Quando chover, a terra estará seca? Fica incoerente. Então, de repente, se eu colocasse aqui, embora chova, aí uma conjunção concessiva, eu vou dar um efeito de sentido coerente. Então, embora chova, a terra estará seca. Ou seja, está tão seco que mesmo chovendo, a terra vai continuar seca. Então, essa é a coerência interna, diz respeito à sequência lógica das ideias no texto. Aqui a gente tem uma frase com duas orações, chover e a terra estará seca. Então, a relação entre essas duas orações. A gente vê que essa locução conjuntiva não torna esse período coerente. Letra B. Coerência externa. O conhecimento extratextual que o leitor tem diante do texto que ele lê. Então nós temos aqui, não gosto de frutas, melão, mamão e chuchu, então eu detesto. Olha que fato incoerente. O chuchu, ele diz que não gosta de frutas. Melão, mamão e chuchu, então eu detesto. Olha, o chuchu não é uma fruta. Então, perceber que esse texto é incoerente demanda o conhecimento extratextual do leitor. Não, mas chuchu não é fruta. Se a pessoa diz que não gosta de frutas, ela está falando de frutas, porque ela vai falar de chuchu? Ou seja, há uma incoerência aí nesta frase. Mais um exemplo. Aí é uma tirinha muito interessante. Os mais temidos. Então, fantasmas, bicho-papão, bruxa-má, cuca, lobisomem, homem do saco, mula sem cabeça, salada de brócolis com jiló. Observa que a salada de brócolis com jiló, ela destoa de todos os outros seres míticos que as crianças têm medo. A salada de brócolis não é um ser mítico que provoca medo na criança, mas para a criança é tão causa tanto temor quanto os seres míticos. Aí é interessante que nesta tirinha a incoerência provoca um efeito de sentido, é o que dá humor aí para a tirinha. Mais um exemplo do qual é necessário conhecimento de mundo para compreender, ou, portanto, a coerência externa, para compreender o sentido dessa tirinha. O Cascão, por favor, Mônica, me dá um teco desse sorvete, me dá um teco desse sorvete. Olha, Cascão, por que esse desespero todo? Eu estou ficando com água na boca. Bom, essa frase dita pelo Cascão, se ela fosse dita por qualquer outro personagem da Turma da Mônica, ela não causaria efeito de humor. Por que é engraçado? Porque a gente sabe que o Cascão ele não gosta de água. Então ele quer o picolé para não ter água na boca. Por isso que aí a tirinha torna engraçada. Observe como esse enunciado ele se relaciona ao contexto de produção. Ele causa um efeito de humor por conta da pessoa que está falando essa frase. Estou ficando com água na boca. Por ser o Cascão, torna-se engraçado. Por último, um exemplo que está no nosso livro. O outdoor aí que foi exposto em São Paulo. Vamos discutir o número de outdoors em São Paulo? Vamos. Vamos discutir o número de prioridades, discutir o que é prioridade, tirar da rua? Vamos. Olha que interessante, esse outdoor ele foi exposto na época em que a cidade de São Paulo criou uma lei para proibir outdoor na cidade, para não poluir visualmente a cidade de São Paulo. Mas observe que interessante que esse outdoor, ele, junto com essa imagem dos moradores de rua, ela dá um efeito de sentido muito maior do que as próprias palavras que estão no enunciado. Ela tem um efeito argumentativo. Vamos discutir o que é importante tirar da rua? É mais importante tirar da rua os outdoors ou os moradores de rua? Então aí, essa imagem e o texto provoca um efeito de sentido que uma coisa se relaciona à outra. Isso também diz respeito à coerência. A imagem, ela ajuda a provocar o efeito de sentido. Ela torna o texto coerente. No caso, ela cumpre a intenção do enunciador, né, que é provocar. E o que é importante tirar da rua? Os moradores de rua ou os outdoors? Bom, pessoal, é isso. Essa foi a nossa revisão para a P1. Quaisquer dúvidas, entre em contato pela plataforma, pelos nossos telefones. Um abraço.